Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa meditação, hoje nesta terça-feira da Semana Santa. No dia de hoje, nós iremos acompanhar o posicionamento de coração de mais 3 pessoas, né? Então ontem acompanhamos o posicionamento de Maria, irmã de Marta e Lázaro, e o de Judas Iscariotes. Hoje acompanharemos o posicionamento de São João, São Pedro e também Judas, né? Mais uma vez aqui o contraponto da aceitação, da conversão, do amor a Cristo. E aí a gente vai posicionando também o nosso coração diante da máxima que Jesus hoje apresenta ao coração humano, que é a plena pureza, a plena adesão, né, a Cristo, estar limpo, né, como falava São Tomás de Aquino ontem, na cabeça, nas mãos e nos pés. Ou seja, de boa intenção, de boa razão, de boa inteligência inclinada a Deus, de boas obras, de boas práticas, bons hábitos também inclinados a Deus, e também até mesmo de ter os nossos pés lavados, ou seja, as nossas faculdades inferiores estarem limpas, nossas paixões bem ordenadas, e também as nossas práticas concupiscíveis moderadas por virtudes. Por isso, hoje a gente vai perceber esse grau de limpeza e de apuro de alma no coração desses 3 apóstolos, né? E isso nos ajuda a entender aonde também está o nosso posicionamento, quando nos preparamos para o máximo desse amor de Cristo expresso na Eucaristia, onde ele se dá por inteiro, em seu corpo, alma e divindade, para nossa comunhão e para uma salutar refeição que nos purifica e edifica em nós a santidade desejada por Cristo. Então, será que nos preparamos, né, com diligência, com cuidado, com amor, com ternura, como de fato é necessário que seja feito? Então, meditemos isso por meio da liturgia hoje. E São Tomás de Aquino nos fala aqui sobre esse Cristo que se prepara para lavar os nossos pés, ou seja, até mesmo as nossas faculdades inferiores, o Senhor quer limpos, né? Nossos passos devem ser como os passos daqueles que anunciam a paz, anunciam a verdade, anunciam o amor. Portanto, são passos, caminhos, obras, atitudes, né, que reverberam o que se tem no coração, o que se tem na cabeça, o que se executa com as mãos. É muito belo perceber que o Senhor Jesus deseja realizar algo completo na minha vida e na sua também. Hoje eu ofereço esta oração, esta meditação também à família da Andressa e do Xande, né? Ele teve uma pequena hemorragia no crânio, como teve o nosso sacerdote, Padre Marcelino, mas ele, graças a Deus, depois de muita luta, conseguiu atendimento no hospital de base, vai ser avaliado pelo neurologista, vai dar tudo certo, né, no procedimento, e peço a Deus que possa cuidar de toda a família nesse momento, trazendo-lhes força, coragem, ânimo, e que o Senhor os acompanhe, acompanhe todos os médicos também que vão atendê-lo. Também gostaria de pedir pela plena recuperação do Padre Marcelino, né, que graças a Deus está aí conosco, né, e que o Senhor planifique esta cura, esse livramento que foi concedido a ele e a todos nós. Peço pela paróquia Santíssima Trindade, por todas as paróquias, né, de Brasília e do mundo inteiro que se preparam para essa semana maior, por todos os católicos, todas as famílias, que seus corações procurem, né, comungar o Senhor dignamente essa semana, a confissão também, retificar seus passos. Peço à Virgem Maria e a São José que nos conduzam nesta oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de, conhecendo o vosso coração, permitir que todas as obras que desejas realizar em nossa vida sejam realmente realizadas, que o nosso coração se retifique, que a nossa alma rejubile em um novo louvor, em uma nova canção dada a vós. Pedimos, Senhor Jesus, que nossos passos vos agradem. Afastai-nos dos maus pensamentos e das más práticas.
Fazei com que o nosso coração aspire apenas o que há de mais elevado e saibamos partilhar de tal graça com o nosso próximo. A grande alegria de nossa vida seja estar na vossa presença. Dai-nos, Senhor, a graça de, na liturgia de hoje, perceber como nos atrai a vossa palavra, o vosso coração. Por intercessão de Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, irmãos, está em João 13, versículos de 21 a 33 e 36 a 38, e diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: Em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito do Senhor, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: Darás a vida por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Bom, meus irmãos, aqui a gente percebe uma trajetória na doação de Jesus que é constante, né? E aqui a gente percebe que o movimento de Jesus está voltado para o objeto de salvar um homem, de cumprir a vontade do Pai e dessa maneira manifestar a sua plena glória em nosso meio, em nossa vida. Então, se você me perguntar assim, qual é a razão do Senhor Jesus, né? O que tem em sua mente, em seu intelecto, né? Na sua alma, a profunda vontade de cumprir a vontade do Pai. Isto é maior, bem maior, do que, por exemplo, a contemplação do sofrer, do que a contemplação da extrema dor que seria isso. Se contempla? Claro que sim, com toda certeza. Mas há mais do que isso, né? E de maneira muito concreta, muito vívida, muito acesa em sua alma, há a certeza, a clareza, a inteligência bem iluminada para perceber o bem que se alcançará, o bem que se contempla. E essa vontade se acende, essa vontade se ilumina, essa vontade se plenifica ali naquela ocasião. Há um ponto em que essa plenitude da intenção de Jesus, da vontade de Deus, estabelece a aliança, uma aliança duradoura eternamente.
É nesta ocasião, por exemplo, que Jesus funda a igreja. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edifico a minha igreja. E as forças do inferno jamais prevalecerão contra ela. E de fato tem sido assim. Né? Por mais de 2000 anos, então, caminhamos nesta igreja, né? Fundada ali no apóstolo, né, Pedro, por meio da autoridade conferida, dada por Cristo, né? E aqui se estabelecem também o sacramento, né, que dá alimento, que dá vida, que dá corpo, que ilumina, purifica, santifica e retifica o caminho desta igreja, que é a Eucaristia. Né? Então, além disso, Jesus aqui se preparava para lavar também os pés dos discípulos, ou seja, para preparar-lhes para a mortificação, para a penitência e para a plenitude do pensar, como a gente falava, né, das obras e dos passos, que devem ser limpos e retos, ou seja, de uma vida santa. Então Jesus aqui tem uma intenção, uma vontade tão grande e uma tão plena, que essa santidade dele mesmo quer gerar santidade e gera santidade, porque Jesus é potente para tudo, inclusive para gerar santidade a quem pede, a quem está disposto, a quem ama. Então essa santidade é possível. Nessa santidade que Jesus propõe, o homem passa a ser mais sábio, a ouvir com mais atenção. Então a gente vai perceber isso no Evangelho. Então o homem ouve com mais atenção e tem uma inteligência mais clara. Quem é a pessoa aqui que tem a inteligência mais clara? Aquele que mais se aproximou, aquele que mais amou Jesus, aquele que se percebeu amado também, mas aquele que se prontificou com mais intenção, com mais vontade, com mais inclinação, com mais persistência no amor. Então, essa santidade cura, limpa a cabeça, limpa também as obras. Você percebe que as obras do evangelista, né, de São João aqui, são limpas, são puras, são abertas, né? São claras. As intenções, os afetos, as emoções de São João são íntegras. E nos seus passos, no seu proceder, não se vê impureza. Tem aqueles que ainda estão com impureza, né? Como aquele que tem a intenção, tem a razão voltada para cumprir a vontade de Cristo, mas ainda as obras não foram puras ou ainda a concupiscência não foi plenamente purificada, por isso ele diz, isso não te acontecerá, né? Eu darei a minha vida, sem saber plenamente o que está falando, sem ter a inteligência claramente inclinada a Deus, recostada sobre o peito de Deus, né? Que é Pedro. Como também se vê aquele que é praticamente um forasteiro, que não compreendeu nada, não ouviu nada, né? Talvez nem se interessasse, até que Deus reafirma no coração dele, você é livre, você é livre. O que tens decidido no coração faz, né? Ou seja, Deus diz, você é livre para fazer o bem ou o mal. O que você decidiu, faz. O que você quer fazer, faz. E esse coração, por liberdade, por escolha, se afasta dali, pois já tinha uma trama de traição preparada contra o Senhor. Como falávamos ontem, né? Já tinha as 30 moedas combinadas pela cabeça de Jesus. Então, a gente precisa entender aonde se posiciona o nosso coração, né? Aonde a gente já entregou plenamente nossa mente, nossas obras e até mesmo nossas faculdades inferiores, pois Jesus se prepara para nos limpar de tudo, para nos dispor a tudo, para nos santificar em tudo, para cumprir e para plenificar-nos na graça, e nessa graça plenamente, né, imersos, refeitos e renascidos, ressuscitarmos em Cristo também. Por enquanto, por hora, não podemos ir, né? Mas chegará um momento em que isso se cumprirá, porque Cristo já efetivou todo esse caminho. Está tudo consumado pelo seu ato na cruz, como ele diz. E aqueles que passam por esse caminho de maneira plena, de maneira
devota, de maneira confiante, de maneira eucarística, de maneira confessa, esses poderão, ouvir do Senhor: ainda hoje estarás comigo. Então a morte é apenas uma passagem. Tornou-se praticamente um nascimento para a graça, um nascimento para o amor, para a eterna vida em Cristo. Meus irmãos, isso é muito belo, isso é muito forte. E a gente vê aqui, olha, Jesus, como fala no início, profundamente comovido. Ou seja, Jesus estava profundamente tomado também, não só da sua razão, não só da sua vontade, mas as obras que eram vistas ali naquele momento, de lavar os pés, de dar o seu corpo e dar o seu sangue, de proferir o que acontecerá dele, que ele será preso, será morto, será traído. Ou seja, as obras do Senhor são claras. Ele não omite dos seus amados, dos seus apóstolos, todos os detalhes do seu plano de amor. Então, reta intenção, retas obras e seus passos, Ou seja, sua emoção, sua comoção, seu testemunho, sua ternura, a liberdade que ele permanece sustentando. E ele sustenta a decisão dessas 3 pessoas aqui do Evangelho hoje. Ele sustenta a decisão de João. João quis, por exemplo, aqui nesse discernimento sobre quem trairia Jesus, João quis, estar ao lado de Jesus. E olha a pergunta dele, não foi assim: serei eu, Senhor? Serei eu que irei te trair? A pergunta não é essa. Ele pergunta: quem será? Senhor, quem é? Porque existe uma plena confiança tão grande de estar ao lado de Jesus, de reclinar a cabeça sobre o coração do Senhor, de perceber-se amado, que João já fez escolha. E essa escolha já mudou o pensar dele a um ponto que ele é o apóstolo que vai acompanhar Jesus de verdade até o final e ficar com Cristo ali até os pés da cruz, acompanhado da Virgem Maria, estando de pé ao lado dela, recebendo o legado de dar continuidade à sua obra, de acolher a sua mãe em sua casa, Então, até ali, João, sendo esta igreja fundada por fidelidade a Cristo aqui, ele é a igreja ali presente. E como igreja, Jesus dá a essa igreja sua vida, seu sangue, sua água, a água batismal, o sangue eucarístico, dá à sua mãe a espiritualidade, ele entrega tudo. E São João está ali aos pés, porque coração resoluto. As obras de São João também são manifestas. Veja que Pedro, já tem uma posição um pouco mais distante. Pergunta para ele, Porque Pedro tem uma inteligência muito boa de perceber que sim, ele deseja o Cristo, sim, ele deseja amar, sim, ele deseja conhecer, mas sua mente, seu coração, suas mãos, sua prática, sua concupiscência ainda precisam de pureza. É tanto que ele confessa isso, Lava-me então, Senhor, a cabeça, lava-me as mãos, lava-me os pés, lava-me o corpo inteiro. Ou seja, existe algo ali que precisa ainda de plenitude. Nós somos assim. Nós precisamos o dia inteiro recordar isso, Senhor, eu recordo hoje de manhã, nesta manhã, que eu sou pecador, que eu tenho concupiscência, que eu tenho minhas paixões, que eu não posso vacilar, que eu preciso fazer vigilância. No momento de distração eu posso te trair. Se nós fôssemos perguntar então para Jesus, nesta ocasião, a pergunta não seria igual a de João, seria assim: Senhor, serei eu? E se for eu, me ajuda, eu não quero te trair. Me ajuda, ilumina meu coração a não fazer isso. Ou, sabiamente, faríamos como Pedro, que apesar de perceber-se naquele momento menos íntimo, ele pergunta de maneira muito certeira a quem manifestava, de maneira muito clara, o quanto que ele amava Jesus, a João. Então Pedro pede para João perguntar.
E a gente faz isso também. É por isso que cremos na intercessão. Que essa intercessão é clara, né? É evidente em toda a Escritura. Né? Então, os macabeus rezaram, intercederam junto a Deus pelos seus companheiros de guerra falecidos, né? Todos aqueles, né? A Virgem Maria, os apóstolos intercediam pelas pessoas enfermas, doentes, apresentavam muitos casais, muitos leprosos a Cristo e Cristo os curava, né? A condição de intercessão é vida, é união, é comunhão com Deus, né? Então, aonde há comunhão com Deus, há vida, né? Esses corações então estão integrados ao corpo de Cristo, porque foram mantidos na mesma intenção. Por isso é correto a pergunta de Pedro. João, pergunta aí, quem será? Né? E João faz. E essa intimidade Jesus sustenta. É isso que é bonito. Jesus sustenta aquele que está em plena santidade, né? Em sétima morada, em sexta morada, em quinta morada, Jesus está ali sustentando. Não nos enganemos, a santidade provém dele. Mesmo a um coração bem adiantado na fé, bem adiantado na vida interior, quem sustenta aquela santidade robusta é Jesus, né? Um dia desse eu estava meditando um pouco sobre Frei Gilson, por exemplo. A capacidade, o dom que ele tem, é um dom, meus irmãos, que eu não sei o quanto que já está reconhecido, mas pelo menos eu testemunho, que é um dom fabuloso. O dom de ter a disposição e a fortaleza para servir a Deus acima do sono. Então, um dia desse eu vi que ele estava, foi hoje mesmo, pregou na Canção Nova até meia-noite e pouco, deve ter tido um trânsito para sair dali, um percurso para ir para casa, mas às 3 horas tinha que acordar para se preparar para rezar o rosário às 4. E durante o dia de hoje terá um itinerário de missas, de orações, de cumprimento das regras carmelitas, com certeza. Né? Então, cadê o período de sono? Não tem, ele não encostou a cabeça, né, no travesseiro. E talvez tenha sido assim toda a quaresma. Mas ele se mostra disposto, então é um dom espiritual, é miraculoso, né? Não sei se ele tem bilocado, né, de estar em 2 lugares, então existe o Frei Gilson dormindo e o Frei Gilson pregando, ou até mesmo apenas isso, que Deus vai sustentando. Mas onde esse dom é sustentado, né, para o bem do povo, para o bem das almas, para o bem da igreja, para o bem da salutar, né, das almas que dependem, que precisam, né, desse socorro espiritual de Jesus. Então Jesus sustenta ali a atitude de João, sustenta a atitude de Pedro, porque, é claro que Jesus sabe qual é a intenção de Pedro com a pergunta, né? A intenção de Pedro com a pergunta é saber se era ele, saber se era outra pessoa, saber o que poderia ser feito, porque Jesus estava comovido. Jesus estava tomado de emoção. E Jesus estava falando de maneira muito concreta o que aconteceria. Então Pedro queria, né, defender esse amor. É um pensamento humano, mas ele não tinha ainda contemplado que talvez esse pensamento também já tivesse sido, né, robustecido por Deus no sentido assim, que era necessário a morte, o sacrifício, a oferta, né, a entrega. Então, São Pedro estava cumprindo a vontade do Pai. Não, Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. Essa vontade ele já conhecia. Só que o coração humano ainda precisava, como a gente falou, de purificação aqui, no coração, nas mãos, né, e nos pés. Mas Jesus sustenta, Jesus responde, Jesus está ali de prontidão a dar respostas intermináveis a Pedro, né? Senhor, mas por que eu não posso ir? Por que se demora? Por que o Senhor vai então? E por que eu não vou, né? E o que eu preciso esperar? Eu dou a minha vida pelo Senhor, né? Eu vou sim. E Jesus, de maneira muito clara, vai respondendo a ele, dando sustento às decisões que porviriam, mas que já estavam em seu coração, talvez pela tibieza, talvez pela falha humana, talvez pelo medo e pela inconstância, né, que ainda estavam em seu coração. Ele falou, ainda hoje, né, o galo cantará 3 vezes até que pares de me negar, né?
de me negar aos homens. Então Jesus sabe do nosso coração e sabe que a nossa medida é aquela de voltar sempre para Ele, porque existe uma firmeza na sua conduta que é indubitável, é contínua. Jesus está aqui completamente orientado na intenção, no coração, nas faculdades superiores e inferiores e nas obras. Está tudo claro aqui. A intenção, a reta intenção de Jesus de fazer a vontade do Pai de salvar os homens. A gente pode reclinar sobre Cristo, botar a nossa cabeça em seu peito e acompanhar o Senhor da mesma maneira e permitir que Ele nos santifique plenamente, que é a vontade dEle, né? Então, por mais que Pedro, por exemplo, fosse ainda trair o Senhor, que isso ainda estivesse em seu coração de maneira muito frágil, né? Ainda assim, ele era parte dessa aliança, era o chefe da igreja, né? E nessa fidelidade de Cristo, a gente vai ver que ele vai resgatar o testemunho de Pedro na sua ressurreição, perguntando: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E nessa cura que Jesus vem realizar, perguntando a Pedro 3 vezes sobre o seu amor, ele vai curando, né, o pensar, o agir e as paixões. Ele vai também direcionando Pedro para a plenitude do seu sim. Amar mais a Deus, depois ao próximo como a si, depois as coisas. Ama-me, né, com amor ágape. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabes, né, que o meu coração tem tantos problemas. Mas sim, eu te amo, né? Ou seja, Jesus sustenta e mantém sua aliança e purifica e retifica e aconselha e abraça e plenifica até o dia em que tu também me seguirás mais tarde. E assim foi. Pedro derramou, verteu seu sangue na cruz, deu sua vida pelo Senhor e pela igreja que ele amava e que ele conduziu com toda a dedicação, com toda a santidade produzida por Cristo no coração dele. É lindo demais isso. É belíssimo. Mas muitos corações afastam-se de Jesus por qualquer um desses sentidos, ou porque a razão não quer inclinar-se a Deus, ou porque as obras não querem converter-se a Deus, ou porque as paixões decidiram por seguir a Satanás, como hoje Cristo fala, Satanás entrou em Judas, né? Ele tomou ali a comunhão em estado de traição, em estado de pecado mortal, cometendo, né, um grande erro de querer no humano, de projetar com ambição, de compreender como os homens deste mundo ou como Satanás, mas de não ter a firme decisão de reclinar-se sobre Jesus. E o seu pior erro foi, mesmo depois de amargar tal sofrimento, não se arrepender, não voltar, não pedir misericórdia como pediu Pedro. Pelo orgulho, pela vaidade, que muitas vezes vão silenciar a plena adesão a Deus, né? Então, diante dessas 3 posturas, quem é o Fábio? Quem é você? Onde nós estamos, né? Com que diligência, cuidado nós tomamos o corpo e o sangue de Cristo? Como João, como Pedro, tentando ainda corrigir, mas firmes em acertar, jamais desistindo do Senhor e se reaproximando o tempo inteiro? Ou como Iscariotes, que às vezes chega a tomar o corpo de Jesus já pensando em traí-lo, já pensando que não vai dar certo a sua santidade, a sua plena adesão a Cristo, né? Pois é bem isso que nós precisamos pensar e sempre entender, Jesus vai sustentar em nós a decisão. Deus coloca entre nós, então, a graça para que a escolhamos, para que tenhamos diligência em vivê-la, né? A luz iluminando o nosso coração para isso, mas existe também
a escuridão, a fuga deste amor. A escolha cabe a nós. E é nisso que nós somos muito amados, respeitados por Deus. Então Deus nos abençoe, né? Em tomar uma boa escolha, né? E é isso. Se a gente está muito desencaminhado, então grande tem que ser a nossa intenção agora em voltar para Cristo. Por isso São Tomás hoje nos ajuda a compreender que Jesus deseja sim, né, possibilitar que os nossos passos se retifiquem. Ele diz assim, ó: levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando numa toalha, cingiu-se com ela. João 13:4. Cristo, em seu serviço humilde, mostra que ele é mesmo verdadeiramente um servo, mantendo-se fiel à sua palavra. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de uma multidão. 3 coisas se buscam num bom serviço ou ministro, né? Um bom servo ou ministro. Então preste atenção aí, você que tomou a decisão de, como Pedro ou João, seguirem Jesus. Primeira, que ele seja cuidadoso ao ter diante de si os numerosos detalhes nos quais seu serviço pode facilmente falhar. Ora, para um servo, sentar ou deitar durante seu serviço é tornar impossível uma supervisão necessária. Daí é que muitos dos servos ficam de pé. Portanto, diz o Evangelho sobre Nosso Senhor: levantou-se da mesa. Nosso Senhor pergunta-nos Ele mesmo: pois qual é o maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Então vejam, a postura aqui que o Senhor que São Tomás fala sobre ficar de pé, ficar vigilante, né? Como fica o Frei Gilson, né? É dispor-se a servir. Esse ficar de pé quer dizer que não podemos deixar, né, de empenhar nosso coração na santificação, na busca, na integridade dessa busca. Então nós não podemos dizer assim: basta, tá bom, eu já conheço o suficiente, já fiz o necessário, a obra já está concluída. Quem disse que está concluída, né? Então eu preciso estar de prontidão para esse servir, seja na minha casa, na minha paróquia, seja como padre, como um ministro, como fala aqui São Tomás de Aquino, seja como leigo, como religioso, eu preciso ter prontidão, né? Eu não posso descansar nem para a minha própria conversão, nem para a alheia. Então, essa postura de estar de pé para lavar os pés dos discípulos significa isso. Segundo, que ele demonstre destreza em fazer na hora certa todas as coisas que o seu ofício em particular exige. Ora, roupas elaboradas são um obstáculo para isso. Portanto, Nosso Senhor depôs as suas vestes. Então veja, Jesus depôs as grandes vestes, pesadas vestes, para poder ter disposição, habilidade para ajudar, para servir, para reclinar-se sobre os apóstolos e lavar-lhe os pés. Então muitas vezes, quando a gente se entulha de apetrechos, de vaidade, de orgulho, de atividade demais, de preocupações, vãs preocupações, de vários serviços ou ocupações outras, né? A gente não vai prestar bem o serviço que é dedicado plenamente a Deus. Então, por exemplo, se você tiver uma mente, um coração muito ocupado, como é que você vai servir a sua esposa ou ao seu filho, né? Provavelmente você vai dar uma tela para ele em vez de dar palavra, atenção, de brincar. Então, para tudo que se faz tem que ter diligência e disponibilidade. O que entulha a nossa vida são quinquilharias que não servem, né? Muitas vezes nem para o serviço de Deus, nem para o serviço do altar, nem para o serviço ministerial, assistencial para com as pessoas. Isso foi prefigurado no Antigo Testamento, quando Abraão escolheu entre seus servos os melhor equipados, né? 3. Que ele seja diligente, cuidadoso, tendo logo à mão todas as coisas que precisa. São Lucas diz de Marta que ela estava toda preocupada na lida da casa. É por isso que Nosso Senhor, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Assim ele estava, não apenas pondo para lavar os pés, mas também para secá-los. Então ele, que saía de Deus e para Deus voltava, enquanto lavava os pés deles,
esmaga para sempre a nossa inflada e humana vaidade. 2. Em seguida deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés. É-nos dado para consideração este serviço de Cristo em 3 maneiras. Sua humildade nos vale de exemplo. Primeira, pelo tipo de serviço que era feito, pois que era o mais baixo serviço de todos, o Senhor de todas as majestades, curvando-se para lavar os pés de seus escravos. 2. Pela quantidade de serviço prestado, porque, como nos é dito, ele colocou água na bacia, lavou os pés deles e os secou, e assim por diante. 3. Pelo método como o serviço foi feito, pois ele não o fez apenas através dos outros, nem sequer com outros o ajudando, ele fez o serviço inteiro sozinho. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo. É perfeito, né? Assim, meditar sobre a disposição, como eu falava, de todas as capacidades, né, de Cristo para nos salvar. Então, reta intenção, reto coração, retas obras e retos sentimentos, afetos, paixões. Tudo isso nós vemos em nosso Senhor. E Ele sustentando, né, a nossa decisão para com essa entrega. Se ela vai ser total, se ela é parcial ou se ela é nula. E isso é uma coisa que o homem decide. Mas a decisão de Cristo é essa, de fazer tudo, todo o possível, a todo tempo, a toda hora, quando oportuno e não oportuno, o Senhor está decidido, de rins cingidos, de roupas leves, disposto a inclinar-se, a lavar, a beijar, a secar e a fazer-nos entrar na graça para a comunhão de seu coração. Deus abençoe você, tenha um santo dia hoje e até amanhã.